Mas agora nós vamos falar de um assunto mais sério. Na semana passada aconteceu um caso em Canoinhas, no norte do estado, que chamou muito a atenção e chocou muitas pessoas. Uma mãe esqueceu seu filho de 1 ano e 7 meses por aproximadamente 5 horas trancado dentro do carro. A mãe achou que tinha deixado o filho na creche, mas quando retornou descobriu que havia esquecido ele, na verdade, dentro do carro. O bebê veio a óbito, a causa da morte ainda é apurada pela polícia e foi registrado como homicídio culposo, quando não se há intenção de matar. Nas redes sociais, a mãe publicou um texto onde ela conta que estava vivendo um período de forte estresse e exaustão. Ela disse, abre aspas, comecei a ter lapsos de memória, esquecer o que tinha falado, esquecer onde tinha deixado algumas coisas. Às vezes me machucava e nem percebia. No texto ela ainda fala, cuidei dele com todo o meu amor, carinho e dedicação. Achava que se ele estivesse bem, estava tudo bem e não ficou, porque não cuidei de mim. Não me permiti descansar e pedir ajuda. Minha mente simplesmente desligou, como algo que entra em curto-circuito, como se caísse o disjuntor por excesso de carga. Essa notícia você pode conferir no nosso site, no ndmais.com.br, e a gente vai seguir por aqui falando desse assunto, usar esse caso como um exemplo, porque a maternidade ela é um período que traz muito amor e alegria para as famílias, mas junto vem as responsabilidades e esses desafios. Esse momento ele traz consigo também a exaustão e a sobrecarga, principalmente para as mulheres, para as mães. E esse acúmulo de estresse, ele pode desencadear um fenômeno conhecido também como burnout materno. A gente fala bastante sobre burnout hoje na questão profissional, mas tem o materno também. Para nos explicar um pouco mais, eu recebo a psicóloga Franciele Paz. Fran, seja muito bem-vinda ao Ver Mais e já nos explica um pouco mais como funciona esse burnout materno. Boa tarde pessoal de casa. O burnout materno, ele é essa exaustão, né? Quando a própria palavra em si, ela vai falar desse desgaste, né? Então, imagina aí um fio elétrico desgastado, né? A gente não pode nem tocar porque ele acaba dando choque. Então, o excesso de trabalho, o excesso de manutenção desse organismo, dessa mãe, né, acaba tendo esse desgaste. E aí a gente tem o burnout, que é ocasionado pelo excesso de trabalho, o excesso, né, de cuidado, né? E principalmente quando ela cuida sozinha. Então, o burnout, a exaustão materna, é bem como também foi dito, né? Como se o disjuntor ele tivesse desarmado mediante a uma sobrecarga de tensão. Foi bem isso, é bem isso. E essa mãe, ela inclusive é sua colega de profissão, ela é psicóloga. Sim. Também, e ela não teve essa visão de se olhar para dentro. Como a gente faz para perceber que está no limite? Olha, tem uma frase que eu gosto bastante, o nome é do C.S. Lewis, que ele diz assim, nós precisamos do outro até para saber sobre nós mesmos. E é engraçado porque uma colega, né? Quem fala mais de autocuidado e saúde mental que nós, né? E nós também estamos passivos a isso, né? Então, por isso que é importante nós termos a nossa própria rede de apoio, né? Então, o conhecimento, a falta de conhecimento, ele nos torna vulneráveis a esse tipo de erro. Então, quanto mais conhecimento eu tenho do meu organismo, nessa auto-percepção, né, de eu perceber, olha, ela percebeu, né, que tinha ali alguns, né, tinha tido alguns esquecimentos e tudo mais. Então, quanto mais você estiver atento aos teus sinais do corpo, porque o teu corpo ele vai emitir um sinal, quanto mais atento você tiver aos teus sinais físicos, emocionais, tem percebido ali muito sintoma de irritabilidade, confundido muitas vezes com a personalidade da mãe. Nossa, depois que teve criança, está muito estressada, né? Ou então ela está irritada, ela é assim mesmo. Não, mãe irritada é uma mãe cansada. Né? Uma mãe exausta, uma mãe que reclama muito, né? Está manifestando o seu descontentamento, né? É uma mãe cansada também. Então, esses sinais de exaustão, ele vai vir assim. E muitas vezes não é tão explícito, as pessoas ao redor muitas vezes confundir. Não percebem. Como só que a pessoa está chata, mas não é. E a questão da maternidade, ela não significa que a mãe não ama o filho, ou que a mãe não ama a maternidade. A gente fala muito isso no burnout profissional, que as pessoas que mais amam as profissões são as que mais têm. Na questão da maternidade, também tem ligação nisso?
Inclusive, muitas mães, elas dizem assim, nossa, eu amo ser mãe, eu gosto de ser mãe, mas às vezes eu sinto saudade de quem eu era. E junto com isso vem uma culpa. As mãezinhas, elas vão entender isso, né? De que é possível sim amar, mas é possível quando você está cansado, você também ter uma saudade da vida que você tinha antes, né? É super normal, só que muitas não comentam sobre isso com os seus parceiros, com os seus familiares, justamente porque, além do estigma, tem muito julgamento em cima também dessas mães, que a mãe ela tem que amar o filho incondicionalmente, só que uma mãe ela também se cansa. E tem um provérbio africano que ele diz assim, ó, para você criar uma criança, parafraseando, para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. Ou seja, o que acontece hoje? É a mãe sozinha. Tem o parceiro, ou se tiver outra configuração, outro cuidador, mas hoje geralmente são as mães sozinhas para cuidar, para fazer lancheira, para tudo. E isso cansa. E o nosso cansaço, a nossa ansiedade faz a gente ter pensamentos que não são nossos. E a mãe também acompanha essa culpa também. E a gente até estava conversando ontem, quando a gente se encontrou, sobre a questão de nós mulheres, mesmo não sendo mães, a gente já se sente sobrecarregada por questão de serviço, de casa, de família. Tem que lembrar que essas mães, elas também são profissionais, elas também estão sendo cobradas na rua e aí junta tudo isso e acaba dando a exaustão. Essas mães, elas estão nas empresas. Né? Elas estão nas empresas e ao mesmo tempo que elas querem estar ali, cuidando do seu bebê, nutrindo essa criança de afeto, acompanhar esse desenvolvimento, ela também tem sonhos profissionais. Ela também quer estar fora de casa. Só que eu acredito que as mãezinhas elas vão se identificar com o que eu vou falar. Muitas vezes tem mais serviço em casa do que no trabalho, né? Então isso já é um sinal que essa mãe ela enfrenta muitas atividades extra, né? Trabalho. Então não se cria uma criança só. Toda mãe ela precisa de uma rede de apoio. A criança, ela precisa, primeiro, crescer num ambiente familiar adequado, mas para esse ambiente familiar ele ser adequado, ele precisa também ter uma mãe saudável. Eu sempre digo para os paizinhos dos meus pacientes, para você ter um filho feliz, você precisa ser feliz. Para você cuidar, você tem que se cuidar. Qual é a regra quando você está viajando de avião, qual é a regra da cabine? Em caso de despressurização da cabine, se você tiver com a criança, tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar na criança. Porque se você desmaia, a criança ela não consegue te salvar. E ela morre também. Nós temos duas percas. Mas, se você coloca em você, você tem condição de salvar a criança. Então, pode parecer egoísta, e isso é mais um estigma de uma construção social do que um próprio fato. Quanto mais uma mãe se cuida, estando atenta aos sinais do seu corpo, tendo um momento de autocuidado. O que é autocuidado? Um momento com a família, um momento com as amigas, né? Sair, um lazer, fazer uma unha, ir para um cabelo, né? Então, tudo isso é uma atividade de autocuidado. E quem vai ficar com essa criança? Outro responsável. Porque, com certeza, né, tem que ter uma rede de apoio. Às vezes a mãe é mãe solo, você pode ter um padrinho, uma madrinha, né, os amigos, mas o fato é que essa mãe ela precisa ter o seu momento de descanso para que ela consiga cuidar melhor ainda do seu filho. E não acontecer fatalidades como essa que aconteceu, que ela mesma disse, né, esqueci de cuidar de mim para cuidar dele e acabou, infelizmente, não conseguindo cuidar. E eu acho que a gente não tem que julgar essa mãe, de maneira alguma, a gente deixa realmente um carinho a ela e um alerta para as outras mães se cuidarem também. A Franciele, ela segue conosco por aqui, porque esse é um assunto que a gente vai continuar no próximo bloco. Vamos falar de depressão pós-parto, que é outro assunto ainda que é tema na nossa sociedade.